mais um vídeo aqui, e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a perícia judicial no processo contra o INSS. Muitas pessoas têm dúvidas e gera muitos comentários nos vídeos que eu já fiz aqui relacionados a esse assunto, porque as pessoas que entram com processo têm várias dúvidas, entram com processo contra o INSS, têm várias dúvidas, e uma dessas dúvidas que muitas pessoas têm é sobre a perícia judicial. Por exemplo, realiza a perícia, a decisão do perito judicial, quando ele dá a decisão ali, elabora o laudo judicial. Será possível, se essa decisão do perito judicial, que seja favorável ou desfavorável ao segurado, será possível mudar? É possível ter uma mudança na decisão do perito judicial? Será possível mudar a decisão? Por exemplo, se ele fez o laudo favorável ao segurado, o segurado já vai conseguir o benefício através dessa decisão do perito? Pode ser mudada essa decisão? Ou também, se a decisão do perito for desfavorável, o segurado fez o laudo ali desfavorável, será se é possível mudar essa decisão e o segurado conseguir o benefício? Então eu vou falar nesse vídeo sobre esse assunto que é muito importante e muitas pessoas têm dúvidas, como eu já falei aqui, gera muitos comentários aqui nos vídeos que eu já fiz relacionado ao processo contra o INSS. Então as pessoas fazem dúvidas relacionadas à perícia. Eu realizei a perícia, meu laudo foi favorável, eu vou conseguir o benefício? Infelizmente meu laudo foi desfavorável. E aí, será que tem chance de eu conseguir o benefício? Então vamos lá. Eu já falei aqui em diversos vídeos aqui que eu já postei no canal, relacionado à perícia, que quando sai a decisão do perito judicial, o juiz ele dá um prazo para que isso acontece no processo e é uma fase do processo. Quando sai o laudo, você realiza a perícia, então depois de alguns dias ali sai o laudo judicial. Então tem um tempo ali, em média ali 15 dias, o juiz dá um prazo ali de 15 dias para que as partes do processo se manifestem sobre a decisão do perito. Que as partes do processo é o que? O seu advogado que te representa, e tem um procurador, um advogado, um representante do INSS também que defende o INSS. Porque em um processo tem você ali, com a ajuda do advogado, tentando conseguir o benefício, e do outro lado, infelizmente, tem o INSS. No processo tem isso, mas sempre vai ter, porque você entende que tem direito a receber o benefício, o INSS do outro lado entende que você não tem direito a receber o benefício, infelizmente. Até porque o INSS já negou, teve a decisão do perito lá na agência do INSS, negou o teu benefício. Então, no processo, o INSS, infelizmente, vai fazer de tudo para que você não consiga o benefício. Então, nesse momento, vai ter um prazo, tanto para seu advogado fazer a defesa, quanto para o INSS fazer a defesa também, no caso, contra você. O que é essa defesa? Por exemplo, digamos que o perito fez o laudo desfavorável a seu favor, ou, por exemplo, se você está pretende conseguir uma aposentadoria por invalidez, e o perito fez o laudo falando ali que você tem direito de receber não a aposentadoria, mas o auxílio doença, digamos que seja isso. Então, o seu advogado vai trabalhar em cima da sua documentação. Para quê? Para que convença o juiz, baseado em provas, lógico, que você realmente, no caso que você pretende a aposentadoria, que você tem direito de receber a aposentadoria por invalidez. Digamos que o laudo foi desfavorável. Então, por exemplo, você tem um problema no joelho, já fez, por exemplo, digamos que você já fez cirurgia, tem desgaste no joelho, apenas um exemplo aqui, mas que possa ser outro problema de saúde, apenas estou dando um exemplo. Então, digamos que você tem um problema grave no joelho, então você não consegue trabalhar lá no seu trabalho, digamos que você fica muito tempo em pé, carrega peso. Então, imagina aí, você está com esse problema de saúde, os seus médicos falam nos laudos que você não tem condições mais de trabalhar, e os seus exames consta lá que você tem um problema de saúde no joelho. Então, você com esse problema de saúde, você consegue trabalhar? Os seus médicos
seus médicos particulares falam que não. Digamos que o perito falou que você consegue trabalhar. Então, o seu advogado vai trabalhar em cima disso, da sua documentação, para que convencer o juiz que você realmente tem direito de receber a aposentadoria por invalidez. Porque se os teus exames falam uma coisa, então isso é uma prova muito importante para o seu processo. Por isso que eu sempre falo aqui que quando a pessoa vai entrar com processo judicial, é importante, se a pessoa conseguir, renovar a documentação. Renovar o quê? Fazer novos exames, se for o caso, se conseguir novos laudos mais recentes. É muito importante para que, se acontecer, infelizmente, do perito, no caso que eu estou falando aqui, fazer o laudo desfavorável, para que o seu advogado, fazendo a sua defesa baseado na sua documentação, que consiga reverter a situação e você consiga o seu benefício. Porque se o laudo do perito judicial, eu sempre falo aqui, o perito judicial é o braço direito do juiz, é muito importante. Não quer dizer que o juiz vai ter que seguir sempre o que o perito judicial falar, não. Mas é muito importante a perícia judicial, a decisão do perito judicial. Então, para que o seu advogado consiga mudar essa decisão do perito, a sua documentação tem que ser muito boa e não pode deixar dúvidas que você tem direito de receber o benefício. Porque no processo, digamos que seja duas provas ali. A sua documentação que diz que você tem direito de receber o benefício, que você não tem condições de trabalhar, que é os seus exames, seus laudos, e tem o laudo do perito judicial. Se o laudo for favorável, então digamos que o laudo está seguindo ali o mesmo caminho da sua documentação, está seguindo a mesma linha ali da sua documentação, que você não tem condições de trabalhar. Então, certamente o juiz vai conceder o benefício. Agora, se o laudo é desfavorável, então seu advogado vai ter que fazer uma boa defesa baseada na sua documentação para que mude a decisão do juiz. E é possível sim mudar a decisão do perito. Lógico que, como eu já falei aqui, é difícil, fica mais difícil quando o laudo é desfavorável. Mas é possível sim. Não quer dizer, o laudo foi desfavorável, você que tem dúvida, meu laudo foi desfavorável, eu não vou conseguir o meu benefício. Não quer dizer que está perdido o processo, não. Porque a decisão final é do juiz. Tem casos que fica mais difícil o juiz te conceder o benefício quando o laudo é desfavorável, mas é possível sim. Mesma coisa quando for, por exemplo, for o contrário. Se você faz a perícia e o laudo é favorável, o INSS pode conseguir mudar a decisão do perito? Tem casos que acontece, mas é difícil também, porque se o perito judicial fala que você não tem condições de trabalhar, o INSS vai trabalhar, como se fosse seu advogado contrário também, o INSS vai trabalhar para que mude a decisão do perito. Por exemplo, vai convencer o juiz que tentar convencer o juiz que você não tem direito de receber o benefício. Vai argumentar que você já passou por um perito lá no INSS, que o perito constatou que você não tem direito de receber o benefício, que você tem condições de trabalhar. Vai fazer de tudo para que você não consiga o benefício. Mas, como eu já falei aqui, a sua documentação uma documentação atualizada, você tem vários exames, tem vários problemas de saúde, muitos laudos, receitas, laudos antigos, laudos atualizados. Então, é uma documentação muito boa. Aí, se o laudo do perito judicial for favorável, então dificilmente o INSS vai conseguir reverter essa situação. Então, é bem provável que o juiz vai te conceder o benefício. Então, a decisão do perito judicial pode ser mudada sim. É difícil isso acontecer, porque eu falo assim, é difícil porque na maioria dos casos que envolvem um processo contra o INSS, quando você passa por uma perícia e é aprovado ali, o laudo é favorável, na maioria dos casos o juiz concede o benefício. Então, mesmo para você entender que um processo é complicado, o andamento do processo demora, então não é fácil a situação. Um processo judicial, para você entender, mesmo quando você passou pela perícia, aí em seguida vem a sentença do juiz, o juiz te concede o benefício ou não,
Então, digamos que o juiz te concede o benefício. Ainda é possível o INSS recorrer, pode acontecer. Em muitos casos que o INSS recorre da decisão do juiz de primeira instância. E quando recorre, vai para uma segunda instância. A mesma coisa pode ser o contrário. Se o juiz não te concede o benefício, o seu advogado pode recorrer dessa decisão e pode ir para uma segunda instância. Na segunda instância, pode mudar a decisão da primeira instância. Pode, lógico que na maioria dos casos vai ser a mesma decisão. Por exemplo, se o laudo foi favorável, o juiz te concedeu o benefício, o INSS recorrendo, bem provável que a decisão vai continuar da primeira instância e você vai conseguir o benefício na segunda instância. Mas como a decisão do perito pode ser diferente da do perito, a decisão do juiz pode ser diferente da decisão do perito, numa segunda instância, a decisão do outro juiz desembargador pode ser diferente da decisão do juiz de primeira instância, para você entender que um processo é demorado e tudo pode acontecer em um processo. Se o juiz te concedeu o benefício, numa segunda instância, a decisão pode ser diferente. Se o juiz não te concedeu o benefício na primeira instância, em uma segunda instância, você pode conseguir o benefício. Tudo pode acontecer em um processo. Agora, como eu já falei aqui, na maioria dos casos, o que acontece realizou a perícia, o perito fez o laudo favorável, o juiz te concede o benefício. O perito fez o laudo desfavorável, o juiz não te concede o benefício. Mesma coisa, o juiz te concedeu o benefício, o INSS recorreu, na segunda instância continua a mesma decisão. Ou pode ser o contrário também. Tudo pode acontecer, mas, como eu já falei aqui, repetindo, o que mais acontece em um processo judicial é se o laudo for favorável, o juiz vai te conceder o benefício, mas pode mudar, como eu já dei exemplo aqui, até porque tem o seu advogado trabalhando a seu favor e do INSS, do lado do INSS tem um advogado representante do INSS trabalhando do outro lado para que você não consiga o benefício. Mas quando o INSS nega o benefício, eu sempre falo aqui e repetindo, a melhor decisão a se fazer, se você entende que não tem condições de trabalhar, é procurar um advogado previdenciário e entrar com um processo judicial. Você vai falar, mas você acabou de falar que o processo demora, é complicado. Demora, é complicado, mas é uma chance que você tem, uma possibilidade de, através da justiça, você conseguir o seu direito. Porque tem pessoas que batalham vários anos no INSS tentando, realiza perícia, o benefício é negado, e entra com processo judicial e consegue. Como eu já falei aqui, repetindo, não é que vai entrar com processo, todo mundo vai conseguir o benefício. Não, mas é uma possibilidade, uma chance, muitas pessoas conseguem sim reverter a situação. Lógico, para isso, como eu já falei aqui, você vai ter que ter uma documentação comprovando que não tem condições de trabalhar, você vai ter que procurar um advogado da sua confiança previdenciária, um advogado que vai fazer uma boa defesa, e tudo isso vai fazer a diferença no fim do processo, para que você consiga o benefício. Então, lógico, a pessoa teve o benefício negado, de forma injustamente, entende que não tem condições de trabalhar, entrar com o processo, mas você tem que fazer a sua parte de procurar conseguir uma documentação. Sei que não é fácil, principalmente quem é acompanhado pelo SUS, você conseguir uma consulta é complicado, principalmente quando é com um especialista, e no caso você está com problema de saúde, vai levar laudos, você precisa de um laudo fornecido por um especialista no seu problema de saúde. Então é complicado você conseguir consulta pelo SUS, demora, exames, essas coisas e tal, demora bastante, mas se você conseguir, tente conseguir para que quando você for dar entrada no processo, enviar a documentação para o advogado, que seja uma documentação o mais recente possível. O laudo tem data, validado, o exame tem validado, não tem validado, mas é importante que seja mais próximo possível, a data mais atualizada possível. Você vai dar entrada no processo, então tente conseguir uma documentação atualizada. Não é que no processo é diferente lá do INSS. Toda a sua documentação é importante para o processo. Aquela documentação antiga que você já tem é importante porque o advogado ele vai lançar toda essa documentação, distribuir no processo. Mas é importante você conseguir um exame novo,
refazer seus exames, e se conseguir laudos novos, para que no processo você, se for o caso, consiga comprovar que lá atrás você já vem com esse problema de saúde há muito tempo e que no momento atual você continua com problema de saúde. Então, por isso que é importante a sua documentação antiga e atualizada, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Boa sorte para você. Espero do fundo do coração aqui que você consiga comprovar o seu direito aí, se for o caso, no processo judicial, e consiga receber o seu benefício. Boa sorte e até o próximo vídeo.